Clube do Remo já se encontra em Floripa? É, gente, o Clube do Remo viajou à tarde, meia-noite, chega lá por Florianópolis, com muita expectativa na bagagem e a esperança de todos nós azulinos para um bom jogo e trazer também bons pontos para nós. Bom, galera, nós vamos falar no vídeo de hoje mais sobre esse confronto específico sobre Clube do Remo e Criciúma. Também vamos falar sobre os históricos aí, alguns atletas que a gente dá destaque, outros que não, tá? Então peço a você que fique até o final desse vídeo, não esquece, deixa teu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal Ricardo Coração de Leão, trazendo mais um vídeo para você aí, tá? E comenta, gente, comenta que essa dinâmica nossa aí tem mudado a nossa filosofia aqui no canal, tem trago bastante experiência para nós de vida, então tamo junto e misturado e bora pra cima. Leão aí que já se encontra em Floripa, uma hora dessa, tá previsto para chegar meia-noite, né? Ainda não se encontra, tá em viagem, viajou por volta das 5 e pouco da tarde, levando na bagagem a expectativa de muitos, de mais de 1 milhão de paraenses aí, né? Com toda certeza, a esperança de trazer um bom resultado de lá de Florianópolis diante do Criciúma. Lembrando que o Clube do Remo vai a Floripa, vai fazer um treinamento pela parte nessa quinta-feira à tarde no campo, no CT do Figueirense. Toda vez eu me esqueço o nome do Figueirense, rapaz. Que inclusive já está disputando, né, a Série C. Então, a perspectiva é boa, até porque, diferente do jogo do primeiro confronto desse ano entre as duas equipes, o Clube do Remo mudou muito, né? E mudou para melhor, né? Trazendo um repertório para nós aí de que dá para acreditar. Muitos de nós aí estão com toda certeza acreditando. E o trabalho, né, gente? É trabalho, dedicação do treinador, dos atletas ali. As coisas vão mudando e a gente está vendo o trabalho em evolução, claro. Vamos ter, sim, certos retrospectos que você vai vendo a coisa diminuindo. O próprio Alan Rodrigues, segundo informe, o CK dele já vinha alto, né? E alguns atletas vão estar figurando alto ali, gente. O próprio Pedro Castro, né? Ele já vinha alto, por isso foi dado uma folga para ele nesse jogo passado. Porém, ainda entrou no final ali, mas já era no finalzinho, né? Para dar uma segurada e garantir o resultado, tá, gente? Bom, também tivemos uma boa notícia. Quem viajou foi o Caio Vinícius aí. Deve estar voltando naquela cabeça de área. Então nós não vamos fazer o Clube do Remo hoje. Vamos fazer no dia do jogo, na sexta-feira, porque eu vou estar de folga, né? E esse videozinho vai estar rolando na quinta-feira para vocês aí. Bom, gente, é aquilo, né, cara? Expectativas são grandes. Claro, com o pé no chão, sabendo que esse adversário é um adversário que vem da Série A, um adversário acostumado a jogar grandes jogos, porém não vem numa boa dinâmica nesse ano, né, gente? Nesse ano ele não vem numa boa dinâmica. É um adversário aí que o Clube do Remo já enfrentou ele 11 vezes desde 2002, tá? A última partida foi agora, no ano de 2025, naquele fatídico 2-1 ali. O Clube do Remo teve chances, né? Uma curiosidade dessa partida foi a única partida que o rapaz, o Martins, né, jogou ali, aquele rapaz que só fez aquela partida, Gabriel Martins, né, um ponta à esquerda ali, o Clube do Remo jogou com os dois pontas, inclusive ele fez um cruzamento e o Janderson perdeu um gol quase embaixo da trave, que seria o gol do empate, né. O Clube do Remo vinha bem até naquele segundo tempo, quando toma aquele gol ali numa falha, né, que a gente não gosta nem de lembrar. Bom, gente, são 11 partidas, tá? 7 vitórias do adversário, inclusive algumas vitórias daqui no Pará, né? E 3 empates e apenas um triunfo do Clube do Remo. Então é mais uma ocasião para a gente novamente chegar e ganhar, né, gente? Botar para trazer ponto, porque o Clube do Remo vem numa crescente. O adversário, para vocês terem uma ideia, desde aquele jogo que ele ganhou o Clube do Remo aqui, ele realizou 4 partidas, sendo dela 2 derrotas, com um empate e uma vitória, né? Já pelo Brasileirão, até porque acho que ele nem chegou na final do estadual lá, tá? E o Clube do Remo não, realizou 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates, né, gente? Lembrando que foi naquela partida que caiu o Rodrigo Santana aí, né? Que até um tempo desse ainda estava em Belém ainda aí, resolvendo algumas coisas, mas já acertou tudinho com o Clube do Remo e boa sorte, né, gente? Boa sorte, tá? É um time ali armado pelo treinador Zé Ricardo, tá? Que ainda tem suspensão sobre os comentaristas lá de Criciúma, inclusive, né? Eles falam muito sobre isso, né? Então,
é um time aí que, para quem caiu da primeira, ainda não performou bem, tá, gente? Mas é um adversário encardido, dentro dos seus domínios, goleou o Atlético, apesar de que naquele um jogo foi expulso o goleiro do Atlético, que já vinha mal, colocaram outro goleiro, meu Deus, outro goleiro do Atlético ali, meu irmão, se vocês verem melhores momentos, toda a bola ele se jogava, gente, caía para trás. Interessante isso, né? E um Criciúma que figura ali numa espécie de um 4-3-3, tá trazendo aqui para vocês como se porta e quais jogadores ele costuma utilizar. A zaga é praticamente aquela mesma que enfrentou o Clube do Remo, com Fagundes, né, de 38 anos, e Luciano Castan, tá? Ele tem utilizado o Alaba ali pela ponta, pela lateral direita, o Alaba que faz mais uma meia, um meia ofensivo, um meia ali de um meia direita, né, gente? Então, apoia bem, vai muito bem ao ataque, tanto o Alaba como do outro lado o Hermes, né? O Hermes aí que apoia muito, lateral esquerdo, chega muito, mais uma espécie de um ala esquerda, né? Apoia, chega muito, é muito rápido. Todas as ações praticamente passam pelos pés dos alas deles ali, tá? Como foi no jogo aqui, ainda continua mantendo aquela mesma performance quase, tá? Com as exceções que dentro de casa ele joga numa espécie de um 4-3-3, botando mais à frente da zaga o Morelli com o Matheus Trindade, que são dois volantes aí, barra meia, que são mais defensivos, tem bom passe, um bom domínio, com o Matheus Trindade tendo mais destaque, pois chuta de fora da área. É de se ter cuidado, tá? À frente dos dois, o Juninho, que é mais um meia, tá? Um meia atacante na minha concepção, não é um meia de criação, mas é um meia que chuta, um meia que chega, que é justamente que eu vejo que foi a intenção do treinador quando ele colocou o Dodô, né? E o antigo Dodô jogava assim, gente. Se vocês perceberem, só dá uma incrementada aqui. O antigo Dodô, quando ele jogou no Fortaleza, ele jogava desse jeito, gente. Porém, o Juninho faz muito bem essa função, chega na área, faz gol. Inclusive, ele fez um gol agora nesse jogo passado, né? Ao seu lado do Juninho ali, mais à frente, né? Que como ele faz uma espécie de joga com três atacantes na frente. Então, ele pode utilizar o Novaes, que tem um bom passe, chega, é um ponta que tanto joga pela direita quanto joga pela esquerda, então fica fazendo revezamento com o Diogo, que foi super bem no jogo contra o Atlético, fez 2 gols aí, né? Se destacou na rodada. É um atleta que sabe chegar na área, tá? Tem ali o seu de altura, 1,81 m. É um bom atacante, né, gente? E ele é utilizado mais pelas pontas, tá? Então, fica ali na meia atacante e se destaca bem, chuta bem de fora da área, aproveita os espaços que vão chegando, até porque quem abria muito espaço para ele era o Eric Popó, né, de 1,90 m, porque o próprio Criciúma ainda tem aquela dinâmica de alçar muitas bolas na área, né, gente? Mas é aquilo, né? Ele vai ser o Eric Popó, pois foi expulso no jogo passado, num pé alto ali contra o Novo Horizontino, né, gente? O Novo Horizontino que teve várias chances de ganhar esse jogo, mas não ganhou com um jogador a mais, né? E aí segurou as pontas e foi o 4º ponto feito pelo Criciúma aí no Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Quem pode figurar ali é o Sassá, que entrou no segundo tempo, tirando a vaga do Neto Pessoa, que foi o destaque aqui contra o Clube do Remo, tá? O Sassá é mais decisivo, como vocês sabem, né? Mas é aquilo, gente. Marcando bem e segurando os ímpetos, eles não vão alçar tantas bolas na área, a não ser que ele puxe o Diogo, até porque do outro lado também tem um jogador alto. Olha, para vocês terem uma ideia, o Novaes aqui, o Genovaz, ele tem 1,82 m e o Diogo tem 1,81 m. Pelo meio, o Juninho é 1,74 m, 1,75 m e 1,85 m do Morelli com o Trindade, né? Sua zaga é alta, 1,87 e 1,87, os dois zagueiros, com os dois alas de 1,77 e 1,79. Bom, gente, uma média de 1,80 m, né? E a idade está dentro do padrão, até um time mais jovem do que o Clube do Remo, tem 28 barra não sei o que aqui, tá? Bom, fazendo o comparativo das duas equipes até o momento, dentro do campeonato, o Clube do Remo leva uma ligeira vantagem, tá? Na média de notas, até do SofaScore, leva 6,97 contra 6,92. É uma ligeirinha vantagem. 4 partidas, 6 gols marcados pelo Clube do Remo contra 7 do
Criciúma, tá? Que foi aquela goleada que ele deu de 4-0 no Atlético. 3 gols sofridos pelo Clube do Remo contra 5, como eu falei para vocês. O jogo aéreo defensivo deles ainda deixa uma certa... um certo retrospecto a desejar ali, tá? E dá para chegar até na bola mais curta e chutar de fora da área, porque quando eles se defendem, eles fecham bastante e abrem espaço para o chute. Essa é a hora do Pavani, tá? Essa é a hora do Pavani. Tá? Em uma assistência, o Clube do Remo tem 6 assistências contra 5 do adversário, né? Na média de gols, eles levam vantagem por causa daquela goleada. Chutes certos, eles levam vantagem também, tá, gente? Eles têm aí uma média de 4,3 contra 3,3 do Clube do Remo. Grandes chances do Clube do Remo leva vantagem. 1,8, tá? Em passes, eles fazem uma média... E posse de bola, eles têm uma média de 48% contra 43% do Clube do Remo. Passes por partida, certo, né? 298 contra 259 do Clube do Remo. Mantendo as bolas longas ali de 19,3 do Clube do Remo contra 17, tá, gente? Então, é um time que cadencia mais o jogo para ir na dinâmica de fechar e abrir seus laterais para cruzamento na área, tá? Não utiliza muito de bolas longas, tá, gente? Defendendo aqui, tem ali defendendo, tem ali jogos sem levar gol. 2 jogos do Clube do Remo ele tem apenas um, tá? Gols sofridos 0,8 do Clube do Remo contra 1,3 do adversário. Tá, e gente, desarmes, eles têm um bom desarme, 58,8 contra 46,3 do Clube do Remo. Esses são os números aí da partida. Claro, Ricardo, esses números vão ser refletidos dentro de campo? Gente, claro que não, né? Por isso que o futebol é interessante, porque você tem o diferencial de partida para partida, mas tem jogadores que se destacam ali. Você tem que colar alguém no Juninho. Não dá para deixar o Juninho jogar solto como ele vem jogando. Eu sei que hoje em dia o treinador muitas das vezes ele não destaca assim um jogador para ficar específico, mas entrou na zona do jogador, tem que saber que tem uma melhor responsabilidade com aquele atleta, né, gente? Com aquele atleta, então tem que se prestar atenção nele, tá? No ataque ali dá para segurar as pontas, se entrar o Sassá ou o Neto Pessoa dá para segurar, tá? Ter mais cuidado com o Diogo, que vem se destacando muito, vem empolgado, e as laterais. As laterais deles, eles vão para cima mesmo. Então o Marcelinho ali, que vai pegar o revés do Marcelo Hermes, né? Então tem que estar esperto, porque é um jogador rápido, que chega muito à linha de fundo. Então tem que cortar esse viés dele, tá? E o próprio Alaba do lado esquerdo. Mas do lado esquerdo nós vamos ter a volta do Sábio, tá, gente? O Sábio que era titular. Eu acho que até nessa partida aí ele foi titular. Não, ainda foi titular pelo Paraense, tá, gente? Então, galera, em comparativo... E até o momento, o Clube do Remo tem um melhor momento que o adversário. Tá? Claro, o adversário é casca grossa, conhece da competição, vem da primeira divisão. Inclusive, temos atletas que conhecem muito bem ele. O nosso ataque também conhece muito ele. O próprio Viseu estava lá no passado. O próprio Pedro Rocha estava lá no passado. Tá? Então, dá pra gente se surpreender. Agora com a linha mais posta, porque naquele jogo aqui nós perdemos muito no meio campo. Na mexidas do Rodrigo naquela época, mas é águas passadas, gente. Diferencia-se agora que o Clube do Remo está numa crescente e tem que manter essa pegada. Então eu acredito que dá sim para a gente trazer um pontinho de lá. No próximo vídeo a gente vai estar trazendo mais sobre agora o Clube do Remo, algumas curiosidades mais. E vamos ver quem vai se desenvolver para a equipe titular no próximo vídeo, tá? Que eu vou trazer para vocês. No momento agora nós falamos sobre o Criciúma e acreditamos sim que é mais um jogo, é mais uma pontuação que dá pra gente trazer, tá, na bagagem. Então, peço a você que quem chegou aqui até o final, comente o que você acha sobre esse Criciúma. Realmente é um adversário que vai dar dificuldade, mas se a gente armar nossas linhas ali, a gente vai conseguir sim trazer um bom resultado para casa. Tá, gente? Então, até daqui a pouco.